Olá, pessoal! Vamos começar nosso webinar sobre a NRF 2020. Gostaria de ter a confirmação de vocês se todos estão nos escutando. Bacana. Como é que tá o som, pessoal? Tá legal? Boa, vamos lá então. A gente esperou 3 minutinhos para encher mais a sala e nós estamos com um número bom de participantes. Então vamos começar, para a gente não perder tempo. Bom, esse webinar é um oferecimento, a gente está fazendo em parceria com a Avanço. A Avanço é uma empresa, uma fornecedora de software de gestão para o varejo, né? RP, é uma empresa aí com 27 anos de história, Great Place to Work, reconhecida pela trade varejistas por 8 anos consecutivos como troféu Gente Nossa da AMES, né? Referência em tecnologia. Mas vamos agora ao assunto que nos interessa. A NRF e as principais impressões desse ano de 2020. Imagino que a maioria de nós aqui, de vocês, ou trabalham no varejo ou trabalham com varejo, e a gente vai passar alguns conceitos muito importantes para quem está no segmento, para a gente melhorar os nossos resultados e pensar aí na próxima década o que fazer. Bom, para quem não conhece, a NRF é uma das maiores feiras de varejo do mundo, né? Ela tem uma pegada muito de tecnologia, né? Então ela acontece sempre no final da primeira quinzena de janeiro em Nova York. É uma data estratégica porque a gente tem a virada do ano, o fim das datas comemorativas e o início do planejamento e execução para o próximo ano. Assim, a gente tem muito varejista, né? São 37 mil participantes, na feira são quase 1.000 expositores, e o congresso que acontece em paralelo com a feira tem mais de 150 palestras. O que é bacana sobre a NRF? Que é uma feira de tecnologia e varejo. A gente fala muito sobre, a gente escuta, né, o tema principal é varejo, mas aplicação de tecnologia o tempo inteiro. Bom, eu estive lá, foi a terceira vez que eu estive como Infovarejo e Avanço, e eu preparei essa apresentação para vocês para trazer o que são os principais insights dessa edição de 2020, né, para vocês aqui do nosso canal. Bom, antes da gente até começar a apresentação, vou repassar aqui os 10 principais tópicos da feira, né, que foram economia da experiência, personalização em massa, dados, inteligência artificial, omnicanalidade, sustentabilidade, centralidade do consumidor, automações de processos, empoderamento dos colaboradores, liderança, cultura e propósito. É muita coisa, né? Então, eu busquei uma forma de, são temas muito diversos, então, assim, como que isso tudo se conecta? E esse é o objetivo dessa apresentação, a gente mostrar como isso tudo se conecta e como que os varejistas, né, nos Estados Unidos, e são varejistas do mundo inteiro, estão vendo essas tendências, esses tópicos para os próximos anos. E para isso, eu preciso contar uma história para vocês, né? A história dos últimos 30 anos do varejo e da tecnologia. Vamos lá? Bom, então, começando aqui nossa história, na década de 90 a gente teve algo surpreendente, até então inédito na história do mundo, que foi a internet, né? A internet começou a surgir aí massificada a partir da década de 90, inclusive com os computadores pessoais. E, em paralelo, a gente tem uma geração milênio, que é a geração que nasceu a partir ali da metade da década de 80, que estava durante a internet crescendo na sua adolescência, e a geração Z, que é essa geração agora a partir dos anos 2000. E o que a internet trouxe de diferente? Ela trouxe o mundo virtual. Até então, na história da humanidade,
a gente nunca tinha participado de um mundo virtual compartilhado. E isso muda muito as coisas. E onde tem qualquer ser humano, a gente tem também loja, tem comércio. E por isso que faz muito sentido, o varejo foi muito impactado e faz muito sentido a gente falar sobre isso aqui. Esse mundo virtual, ele impactou diretamente essa geração milênio primeiro e após os anos 2000 ali a geração Z, que aí a gente tem a globalização de uma maneira mais intensa. E o que isso causou, pessoal? Uma mudança de comportamento, né? E aí, mudança de comportamento tanto da geração milênio quanto da Z. Quando a gente fala sobre isso, uma coisa vai puxando a outra. A partir do momento que a gente tem novas tecnologias, tem um mundo virtual com novas formas de interação entre as pessoas, e a gente tem uma geração que está crescendo nesse mundo e cada vez ficando mais ambientadas, essa mudança se torna cada vez mais ágil, né? E a gente pode elencar aqui, a gente já começa com algumas tendências muito importantes do varejo, que a gente começa a elencar 3 principais mudanças do comportamento da geração milênio e que a geração Z também tem esses 3 pontos muito fortes, talvez até mais fortes, que são a sustentabilidade, né? Essas 2 gerações, principalmente a Z, cresceu no cenário com vários desastres naturais, e mais importante, não só os desastres naturais, mas a repercussão de uma maneira massiva e em tempo real desses desastres, que tornou isso muito mais próximo. Então, a sustentabilidade é um tema muito presente na vida de hoje e que ela impacta diretamente o varejo. Em paralelo também, a gente teve o advento do propósito. Isso é uma questão também, quando a gente fala de varejo, de consumo, a gente tem que falar da mente humana, temos que entender o comportamento do consumidor para entender o nosso cliente. E o propósito, ele vem também de um resultado de uma globalização muito acentuada. A partir do momento que a gente abre as portas do mundo, na internet abre as porteiras do mundo, todo mundo consegue se conectar, as fronteiras e a dimensão das pessoas mudaram demais. Então, as pessoas passaram a ficar muito mais próximas das outras e entender que o mundo é muito maior. Quando isso aconteceu, a gente tem uma perda de força das religiões e do Estado também como um propósito de vida. E aí o que sobra? A busca pelo propósito. Então, hoje as pessoas, é diferente, é fácil notar, para pensar. Uma pessoa que viveu na Idade Média, o mundo dela era muito mais limitado. Ela tinha uma rotina, aquilo primeiro, aquele feudo para ela era a vida dela, era o mundo dela, tinha a igreja, tinha o Estado, e era aquilo. E ela entendia que o propósito de vida dela era ou o Estado, né, ser um cavalheiro, ou ir para a igreja. E quando a gente vai para o século XXI, que as pessoas entendem que tem 8 mil religiões, que tem várias, vamos dizer, dinâmicas o tempo inteiro, as pessoas passaram, de forma até paradoxal, passaram a não enxergar mais muito propósito. Então, a gente tem uma tendência muito forte das marcas, das empresas, das nossas atividades preencherem esse vazio. Por isso que hoje as pessoas passam a querer se identificar mais com as marcas, mais com o propósito da marca. Esse é um ponto também muito importante. Então, essa é a segunda tendência de comportamento que muda muito a interação. Bom, e por fim, assim, uma terceira mudança de comportamento que impacta diretamente o varejo é o advento da experiência. A partir do momento que a gente tem um mundo muito mais amplo, um propósito, algo mais fugaz, as pessoas elas estão valorizando mais a experiência individual. Então, a gente tem alguns fenômenos disso, o Uber, que você deixa de ter o carro, mas passa a valorizar usar o carro, uma Airbnb, que você quer não só ir para a cidade se hospedar no hotel, mas você quer se hospedar numa casa e ter uma experiência mais
local. Então, assim, isso é muito interessante, porque a experiência individual, ela também, ela vai dominar muitos movimentos dos varejistas, ok? Então, três grandes tendências do comportamento consumidor que se interconectam e que a gente tem que ter em mente. Talvez para as gerações mais antigas isso é mais difícil de enxergar, mas basta conversar com a geração Z, pessoas que hoje estão com 15 a 25 anos, que elas têm isso muito forte, né? Uma percepção de sustentabilidade, quer buscar um propósito, quer fazer as coisas pelo propósito e buscam experiências. Bom, nessa história toda, principalmente a experiência é algo muito importante para nós no varejo, é algo que na NRF está muito claro, tanto por parte dos varejistas, como também dos seus fornecedores. A gente surge em um conceito que é a economia da experiência, né? Então, o varejo não só entrega produtos, como também, ou passa a proporcionar experiências para o seu público como talvez o principal produto. Perfeito? Então, a gente chama isso de economia da experiência. E aí a gente tem alguns aspectos, algumas modalidades da economia da experiência. Eu vou citar 6 que são os mais, que estão sendo mais investidos e estão entendendo como algo mais, vamos dizer, de tendência agora. O varejo sem atrito, também chamado de frictionless retail. O que é o varejo sem atrito? O varejo sem atrito é entender a jornada do consumidor ou proporcionar uma jornada do consumidor de forma fluida, sem atrito, sem barreira. E aí a gente tem alguns exemplos aí, que o principal atrito, isso principalmente em supermercados, né? O principal atrito é no momento do pagamento do consumidor, é no momento da saída. Por isso a gente tem uma série de inovações. No canto superior esquerdo, a gente tem aqui o Amazon Go, que é uma loja que não tem checkout, né? A gente faz o check-in pelo login do aplicativo, entra com o QR Code, né, para ele se identificar, depois ele te segue através de câmeras, ele vai te seguindo, você só vai embora. A gente tem agora na China uma tendência muito forte do reconhecimento facial como forma de pagamento. Do lado esquerdo, embaixo aqui, já tem várias soluções nesse sentido, que o próprio carrinho é o checkout, então basta você ir colocando os produtos no carrinho, depois vai embora, paga pelo carrinho, no carrinho tem um PIN pad, e também no lado direito embaixo, a gente tem até um vídeo sobre isso, da Amazon Go também, o Scan and Go. O que é o Scan and Go? Eu baixo o aplicativo da loja no meu celular, né, instalo o meu cartão, eu mesmo vou escaneando os produtos que eu estou comprando, passo vamos dizer, chamar um mata-burra, assim, só para ler o QR Code e fazer o checkout, e ele debita do meu cartão, pega as coisas e vão embora. Não tem uma pessoa ali. Então, assim, isso tem uma base muito na confiança do consumidor, né, nos consumidores. Eventualmente, você pode ser fiscalizado ao sair do supermercado. Então, assim, todas essas experiências são experiências que entregam fluidez. Esse é o ponto. E isso não precisa ter tecnologia. Eu sempre gosto de dar esse exemplo nessa loja da Sephora, que é uma loja de beleza feminina, né, com artigos de beleza, batom, etc. Então, a gente tem um exemplo excelente. Olha, bolsa vermelha, eu quero ser atendido por um vendedor. Bolsa preta, eu quero comprar sozinho, eu não quero ser interrompido ou não quero que ninguém me chame, né? Nenhum vendedor me procure. Ou seja, é uma questão conceitual, não é só tecnologia. Bom, é bom, antes da gente falar das outras modalidades da economia de experiência, ela vai depender muito do seu tipo de varejo. Então, assim, o varejo sem atrito, ele tem muita aderência para supermercados, né? Porque a gente tem um processo ali de checkout mais moroso, existe um atrito forte ali. Bom, outras duas tendências, entretenimento e conteúdo. Então,
Cada vez mais isso tem acontecido muito aqui no Brasil mesmo, no varejo de alimento de restaurantes, bares, trazer muito entretenimento, mas a gente tem alguns exemplos de lojas que trazem entretenimento e conteúdo, cria conteúdo para as pessoas passarem a ir nas lojas. Isso é muito interessante e isso faz parte da economia da experiência. Outro exemplo aqui, outra modalidade, o próprio ambiente de loja. Então, assim, ambiente de loja super agradável, aconchegante, que tenha percepções, né, dos nossos sentidos, som, paladar, até cheiro, né? Então, aqui eu coloquei esse exemplo de uma loja no Sorro que eu estive, que chama Le Labo. É uma loja ela é uma loja de perfumes. Nesse caso aqui é uma loja também de barbearia, né? Produtos para barbearia masculina. Então você vê assim, é um ambiente super aconchegante, super legal, interessante de conhecer. Então o varejista ele está entendendo que o varejo as pessoas compram. Eu gosto muito, tem um livro do Alberto Sorrentino que é o Varejo Brasil, ele sempre fala isso. As pessoas vão continuar comprando não porque elas precisam, mas porque elas gostam de comprar. Aquilo é um programa. E aí ambiente de loja cabe muito bem nesse exemplo. Outra também, temos até um vídeo sobre isso, a Nordstrom. Essa Nordstrom é da 57. É uma loja de 7 andares e, né, é uma loja incrível, ela é gigantesca, se eu não me engano, a Nordstrom investiu mais de 500 milhões de dólares nela. É praticamente um shopping center. E dentro da loja a gente tem alguns restaurantes. Então você tem esse Bistrô Verde, é um restaurante no último andar, pode almoçar. Então você, eventualmente, você vai almoçar, mas passa pela loja, né? Ou você está na loja e, vamos tomar um café. Isso também mistura um pouco de entretenimento, né, do tópico anterior, mas também de ambiente, né? Algumas lojas, se eu não me engano, essa também tem uma academia dentro da loja. Enfim, são alguns exemplos simples e que representam muito para nós. Bom, outros exemplos, outros 3 exemplos de economia da experiência, experimentação, né, de produto. O melhor exemplo desse e quem abriu isso no mundo, né, quem inaugurou isso de maneira primorosa foi as lojas da Apple, foi a Apple em 2001, na qual ela abriu lojas para que as pessoas pudessem conhecer os produtos, tocar. Então, é o sentir, né? Tocar, ver, perceber, cheirar, dependendo do tipo de produto, é a experimentação. E a Apple é um excelente exemplo, tem a loja da Apple na Quinta Avenida, que é, né, parada obrigatória. Eu fiz um vídeo lá também. E na loja você tem treinamentos recorrentes de como utilizar os equipamentos. Todos os produtos da loja estão dispostos de forma que as pessoas possam usá-los. Atendimento, né? Cada vez mais o fator humano é muito importante. Então, esse é um ponto também básico, né? Não adianta a gente ter uma super loja com aplicativo, site, ambiente maravilhoso, se o atendimento é ruim. E muitas redes de lojas e varejistas estão, inclusive, investindo no atendimento como um diferencial. Ter um atendimento personalizado, humano, né? Isso faz parte da economia da experiência. E personalização. E aí, personalização, pessoal, é uma mega tendência, é o que tá na moda hoje lá nos Estados Unidos. Vou passar alguns exemplos para vocês. Essa loja da Converse, lá na All Star, aquele tênis famoso, e você consegue, nessa loja, em 15 minutos, não, no mesmo dia, você consegue criar um tênis 100% personalizado. Você escolhe a estampa, você escolhe a barra do seu tênis, o modelo do tênis, você faz um tênis único. E aí a gente começa a ligar os conceitos. Por que a personalização é tão importante? Lembra que as pessoas estão buscando um propósito? As pessoas, a partir do momento que não encontram um propósito padrão nas massas, elas voltam para si mesmo, né, que é o individualismo. E aí o propósito está em si mesmo, está em ser você mesmo, viver sua vida,
né, ter suas experiências e ser um indivíduo. Então, assim, a personalização está muito em linha dessa tendência do nosso século de individual, de ser único, não ser massificado, que vai contra, né, todo um padrão de economia que a gente teve, né, de massificar, né, lojas gigantes, né, hipermercados, lojas de departamentos gigantescas, padronizadas, produtos padrão. Isso está acabando, as pessoas querem cada vez mais produtos exclusivos, únicos. Outro exemplo que eu acho, pô, eu achei sensacional, a loja da Persol também no Sorro. Você consegue escolher a armação, o detalhe lateral do óculos, a lente, e eles fazem para você em 15 minutos. Ou seja, você nessas combinações, você consegue ter aqui mais se eu não me engano, 700 ou 800, não, mais talvez, combinações possíveis. Então você vai ter um óculos que provavelmente ninguém vai ter, né, que você conhece, é algo personificado. 15 minutos, isso que eu achei mais interessante, também o ambiente da loja é super legal. Outro exemplo, que esse eu tive que até comprar, né, na Victorinox, que é esses canivetes aqui, até colocar para ver se a turma vê, tá vendo? GVJ, coisa simples. Você vai na Victorinox, quer comprar um canivete, pô, vamos personalizar seu canivete para ser só seu. Então essa maquininha faz isso em menos de 10 minutos. Como é que você quer? Ah, você quer comprar também um presente para levar para uma pessoa? Pô, eu acabei comprando, é muito mais legal você levar um presente para uma pessoa que está com as iniciais dela, você comprou para ela. Então isso é algo personalização em massa, né? Mass personalization, que eles chamam lá, é uma mega tendência. Talvez esses 6 pontos que eu comentei seja o que está mais na moda, que o pessoal está mais falando, que é como entregar uma experiência única para o seu cliente, como conversar diretamente com ele. Ela se mistura ali com atendimento, se mistura com conteúdo, né, com entretenimento. E aí a gente está pensando aqui em produto, mas não precisa ser só produto. Quem é supermercadista aqui, a gente tem uma aplicação bem prática da personalização, que são as ofertas personalizadas. Você não vai mandar voltando no formato antigo dos panfletos, dos encartes, que a gente tinha 200 produtos e aquele encarte é padrão. Hoje a tendência é mandar um e-mail, um push de notificação do seu aplicativo ou uma SMS com uma oferta personalizada para ele. Então, se é uma pessoa que bebe cerveja, ele não quer uma oferta de fralda, ele quer uma oferta de cerveja, talvez uma oportunidade para o churrasco, eventualmente um lançamento de cerveja. Então, assim, a gente tem que pegar esses conceitos e entendê-los e ver o que faz sentido para o nosso negócio, né? Então, no caso do supermercado, é uma aplicação como essa. Não faz sentido personalizar um produto, né, no supermercado. Tem outras variáveis, como, por exemplo, ter os produtos, as categorias de produtos perecíveis muito boas, diferenciadas, né? Açougue, hortifruti, padaria, isso muito bom para as pessoas terem um produto diferenciado, mas não tem jeito de personalizar. Bom, o que é interessante quando a gente entra na economia da experiência? Tem algo que faz a experiência ser diferente, que é o quê? Ela é pessoal e única. Necessariamente, a experiência é algo pessoal. Experiência não se entrega em massa. A experiência você entrega para uma determinada pessoa. E aí vem um conceito que estava lá atrás, né, naquele primeiro slide, centralidade do consumidor. Para tudo isso que a gente falou, varejo sem atrito, entretenimento, conteúdo, ambiente de loja, experimentação, atendimento, personalização, vem de um olhar para o cliente. E a gente colocar os clientes no centro da estratégia do seu negócio. Esse é o ponto. Tudo isso, todos esses efeitos, essas modalidades,
vem de olhar para o consumidor, entender sua jornada dentro da sua loja e propor melhorias. Né? O varejo sem atrito é isso. Pô, qual que é a dificuldade que meu cliente tem na loja? É o atrito, é a barreira. Então, criou-se esse conceito. E aí, aí a gente vai entrar em outro tema muito falado. Para a gente tratar necessariamente a centralidade do consumidor e tudo isso que a gente falou de forma massificada, assim, desculpa, de forma em escala, né, de uma maneira com excelência e com padrão, a gente precisa de dados. Então, o dado é a matéria-prima para a gente conseguir entregar experiência relevante para o seu consumidor. Tá? E daí vem uma tendência enorme que das 700 expositores da feira, todas de software falam sobre dados. Está todo mundo olhando para dados, porque dados é a matéria-prima, é o que vai levá-lo a entregar uma experiência relevante para o seu cliente. Entender o seu comportamento, propor hipóteses, testar essas hipóteses, medir resultados, isso tudo passa por dados. E aí passa também, a partir do momento que a gente começa a olhar para dados e a centralidade do consumidor, entra também o conceito de omnicanalidade, que é o quê? Entregar uma experiência única, não, uma experiência, vamos chamar assim, homogênea, né, da sua marca, independente do canal. Para você fazer isso bem feito, é fundamental ter dado. Né? Não tem como você conseguir atender bem um cliente que ora vai na sua loja, ora vai no seu site, ora vai na sua rede social, se você não tem um grande, né, sistema que organiza, centraliza esses dados, organiza esses dados e operacionaliza isso de uma maneira eficiente e produtiva. Omnicanalidade também já é uma tendência da primeira vez que eu fui na NRF em 2015. Na época era um desafio, hoje é vamos dizer, nem é desafio, é um básico, né? Já não tem discussão. O que a gente se discute hoje muito lá são alguns formatos mais preferidos. E aí tem um formato que tem conquistado a maior parte dos consumidores, né? Tem pesquisas aí que falam que mais de 2/3 dos consumidores preferem comprar no online e buscar na loja. Então, esse é o BOPS. Buy Online, Pick Up in Store. É um desafio operacional, a gente sabe disso, mas é uma grande oportunidade, porque o cliente ele vai na loja. E ele quer ir na loja porque para ele é mais conveniente, para ele vai ser mais barato, que ele não vai pagar o frete. Se ele eventualmente tiver algum problema, ele já troca o produto na loja. Então, assim, o BOPS é uma tendência muito forte, veio para ficar. Ano passado, na NRF 2019, estava super quente e esse ano se consolidou. Inclusive, tem uma guerra lá entre o Walmart e os demais varejistas de alimento, porque o Walmart investiu muito nisso, né? Tem algumas campanhas de publicidade gigantes aí do Walmart, mais de $30 já é de graça fazer o BOPS, eles já deixam separado, mas assim, tem várias soluções também bem interessantes de escaninhos na loja. A gente tem isso acontecendo no Brasil, aqui em Belo Horizonte. A gente tem a Drogaria Araújo, que já estão em algumas unidades com escaninho, compra online, passa ali na loja e pego. Então, assim, é uma modalidade que veio para ficar e vale a pena ficar atento a isso. Obviamente que tem alguns passos anteriores, né? A própria operação virtual online já é um desafio por si só, mas o BOPS reforça a necessidade de ir para esse formato digital. Bom, e no meio disso tudo, pessoal, como é que a gente consegue operacionalizar, tornar isso tudo real? A gente precisa de 3 grandes pilares. Isso ficou muito claro no congresso, na feira, conversando com as pessoas, que é o básico bem feito, ter processos. Não adianta a gente ficar falando aqui de experimentação, personalização, se o básico não está sendo bem feito. E quando a gente fala de básico bem feito, a gente está falando dos elementares mesmo. Assim, eu vou dar um exemplo do supermercado, que teve uma pesquisa que eu participei lá, uma apresentação de uma pesquisa muito interessante, que o básico para eles é o quê? Loja limpa,
produto em estoque, ou seja, não ter ruptura e um bom atendimento. E eu adicionaria nesse básico bem feito os controles básicos do seu negócio, né? Saber o quanto você está ganhando, simples. Ter uma previsão de caixa, saber se o seu mix de produto é um mix ótimo, né? Estão sendo vendidos, né? A questão da ruptura. Então, esse é um básico bem feito, precisa disso. E eu gosto de citar um exemplo, eu estava na palestra do Tractor Store. Tractor Store é uma maior rede dos Estados Unidos, são 1.700 lojas de artigos como se fossem rurais aqui para fazenda, né? Então, são artigos agropecuários. Então, tem desde equipamentos, mas também tem um sal mineral, também tem um mini tratorzinho, tem tudo lá. São 1.600 lojas nos Estados Unidos inteiro. Ele fez a apresentação da operação dele de Omnichannel, fantástico, os caras têm um aplicativo fantástico que, inclusive, tem inteligência artificial, tem um bot que conversa com a pessoa, tem a opção do Buy Online, Pick Up in Store, né, de comprar e buscar na loja, como eles têm produtos grandes, não tem jeito de fazer escaninho, ele tem uma prateleira grande e ele separa os produtos. Quando a pessoa chega, ele mostra um laser, um laser mostra para a pessoa qual que é o produto dele, que ele tem que pegar e sair. Então, assim, é sensacional a operação dele. Perguntado, o diretor de tecnologia foi perguntado qual que era o foco do investimento da empresa em tecnologia para o ano de 2020. Sabe o que ele respondeu? Acurácia de estoque. Ele falou assim, a gente vai investir, a nossa prioridade de investimento é investir nos nossos processos e melhorar ainda mais nossas ferramentas para a gente ter um estoque acurado, né? O que significa isso? O estoque virtual é igual ao estoque real. Porque ele sabe que para toda a operação dele, para tudo que ele está conseguindo conquistar de operação online, venda online, comodidade para o cliente, atendimento, personalização, ele precisa de, na hora que o cliente entrar no aplicativo, entrar no site, buscar um produto, ele achar e pedir que o produto esteja na loja, ele vai entregar o produto. Bom, o segundo grande pilar, liderança e cultura digital. Também é outro pilar, toda palestra, toda palestra a gente escuta no final a importância, né, das pessoas, das lideranças engajadas e que compram o objeto, a missão ali da empresa. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente fala muito de ferramenta, de tendência, de comportamento, mas quem vai fazer o negócio acontecer são as pessoas, são os funcionários da loja, é a equipe. Então, se isso não está, né, se as pessoas não estão treinadas, a gente não está com a cultura engajada, as pessoas, né, se identificam com aquele propósito, não adianta, não vai conseguir fazer. Então, é um pilar, pessoas muito fortes. E, por fim, os provedores de tecnologia, né? Eu comentei, são quase 1.000 expositores e hoje a gente tem uma digitalização da empresa que você não vai ter só um fornecedor de tecnologia na sua loja, né, na sua empresa. Você vai ter alguns. Então, e eles têm que conviver entre si. E aí a gente entra em algumas questões, alguns desafios que são até operacionais, que é a integração de sistemas e por aí vai. Bom, olha só, pessoal, aqui acabou. Todos aqueles temas que eu comentei, aqueles 10 temas, eles estão aqui dentro, né? A gente falou sobre a geração milênio, e geração Z. A gente falou da mudança de comportamento ali, principalmente sobre propósito, sustentabilidade, economia da experiência. E aí eu destacaria na economia da experiência, varejo sem atrito e personalização, a centralidade do consumidor para entender o que faz sentido para o seu cliente da sua loja, dados, juntamente com inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela tem várias aplicações, mas principalmente em dados, omnicanalidade, liderança, cultura e propósito. Então, basicamente ficou, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Eu devo ter posto um a mais. Bacana? Então, esses são os principais temas, tendências. Eu quis colocar de uma maneira, para vocês enxergarem de uma maneira ampla e como tudo se conecta. Né? Porque às vezes a gente fala, dados, aí depois um fala lá atendimento, aí propósito, onde que isso tudo está num framework muito maior. Acho que nos ajuda a entender. Bom, aí, ok, a gente falou sobre isso tudo, mas eu tenho 3 grandes mensagens que é o kit para a década 2020. Quais são eles? Básico bem feito, se vocês puderem, né, o meu objetivo aqui compartilhar informação, compartilhar conhecimento, e eu ficaria muito feliz, é muita informação, então eu ficaria muito feliz se ao menos algumas mensagens a gente pudesse levar para casa, que é o que eu percebi de mais relevante e que faz mais sentido para nós aqui no Brasil, quando a gente vai lá, vê aquilo tudo e o que a gente pode aplicar bem feito aqui. Bom, primeiro ponto, básico bem feito. Como eu falei, participei de uma das palestras que foi uma das melhores, a Dan Hub. Ela é especialista em pesquisa de mercado, inteligência de mercado, e esse case dela, esse estudo, ela fala como os varejistas regionais estão lutando contra os gigantes, e eu senti muito, me enxerguei muito o nosso contexto aqui, né? Como os pequenos varejistas vão lutar contra os grandes, e ele fala muito sobre o básico bem feito, e aqui ela fala, olha, tem um mix de produtos relevante, né? Tem o Retail Basics, quando ela fala Retail Basics, é loja limpa, sem ruptura e atendimento. Então, loja limpa, atendimento e, né, não ter ruptura. Então, esses 3 são básicos. Tem, então, mix, o básico, e ela fala aqui muito sobre o private brand, que são as marcas próprias, que no nosso contexto de supermercado, porque ali marcas próprias até seriam para os caras maiores, né? Mas seria o quê? Os produtos de produção própria. E que lá, para a rede regional, são as marcas próprias. Né? Se a gente tropicalizar aqui para a nossa realidade, são os produtos que vão diferenciar a sua loja, que vão criar, construir fidelidade com o seu cliente, e você vai conseguir se diferenciar. Então, olha só, 3 coisinhas. Ter a diferenciação de produtos, principalmente pelas marcas próprias, pela produto de produção própria ou marca própria. Mix relevante, né? Ter um mix correto para o seu público-alvo, e o básico do retail. Essa é vamos dizer, a receita básica, isso é o básico, é a forma que os varejistas regionais nos Estados Unidos estão crescendo e estão batendo os grandes varejistas. Estão fazendo com que seja muito mais difícil um varejista grande, como um Walmart, a Kroger, a Amazon, batê-los. Ok? Segundo kit, dados. Pessoal, a gente tem que olhar para o dado da empresa, entender como que a tomada de decisão hoje é na sua empresa e como que os dados que hoje são disponíveis poderiam ajudá-los. Então, pegando outra palestra que eu participei que eu gostei muito, estou pegando alguns exemplos, principalmente do supermercado, que a gente trabalha aqui na Avanço e a gente acompanha mais, mas isso vale para tudo, tá? Personalização no food retail, né, no varejo de alimentos digital. Então, de novo, usar dados para a gente proporcionar uma experiência melhor para o cliente. Olhar para dados para a gente conseguir ter um mix de produtos mais assertivo. Olhar para dados para a gente conseguir ter o preço correto dos produtos. Então, o dado é realmente assim, algo que a gente está muito atrás no Brasil, né? A gente está se movimentando para isso, mas isso passa pela cultura também, passar a querer olhar para dados antes de tomar uma decisão. E por fim, pessoal, provedores de tecnologia. Né? Como eu falei, a feira tinha mais de quase 1.000 expositores, cada vez está se especializando melhor. Então, se a gente falar de dado,
A gente tem a empresa que é especialista em coletar o dado, vamos supor que um beacon, né, aquelas aparelhos que fazem a contagem de pessoas no estabelecimento. Tem empresa especialista naquilo, tem empresa que é especialista em organizar os dados, trazer o dado de movimento da sua loja com o do seu site, centralizar esses dados também da rede social, com todos os seus dados, organizá-los. Aí tem outra empresa que ela é especialista em gerar análises, então ela vai olhar para esses dados e gerar insights e propor ações. Tem outra empresa que eles têm um software, né, que eu achei bem interessante, que ele propõe ações, mas o software ele é especializado em controlar experimentações. Então ele vira e fala assim, olha, eu tenho uma hipótese aqui. Se você colocar a cerveja do lado, o carvão do lado da cerveja, acho que a gente vai aumentar a nossa venda de carvão. Testa. Você vai lá, bota, ok, já está funcionando. Aí depois ele vai te dar o feedback. Ó, a gente aumentou a venda em tanto. Ó, isso aqui não funcionou. Software que só faz isso. Então, assim, são muitas coisas. A gente pode ser, eu ainda não decidi, Aline, mas a gente deve disponibilizar assim, um webinar. No final, vou deixar para as perguntas, só vão acabar que já está assim, no finalzinho aqui, a gente abre para pergunta. Ô, Lucas, eu posso olhar, me manda um e-mail, Gabriel@rubifovarejo, que eu pego para você do experimentação. Então, vamos lá. Então, pessoal, é isso. Assim, eu acho que pretendo ter trazido um pouquinho de NRF para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Eu tenho, vamos dizer, como objetivo aqui, e assim, minha paixão de tentar deixar a tecnologia cada vez mais clara, para ficar mais claro para nós o que vale a pena fazer, é muita opção. Vocês viram ali, existe um mar de possibilidade, então, a partir do momento que a gente consegue deixar isso muito claro, fica muito mais, de uma forma, fica muito mais claro qual que é o caminho melhor, qual que é o caminho que faz sentido para a sua empresa. Antes de abrir para as perguntas, só deixar o convite para vocês, dia 27 de março, às 10 horas, a gente vai ter um webinar sobre excelência em negociações para os compradores, né, vai ser em parceria com a Aquila, uma das maiores empresas mais renomadas aí de consultoria, os caras são fera demais. A gente vai fazer dia 27 de março, vamos mandar aí os convites, tá? E Congresso Infovarejo, CDL-BH, que agora é de 26 de março, é um evento aí para 700 pessoas, no Ouro Minas, no Minas Tênis Clube 1, ali na Rua da Bahia, aqui em Belo Horizonte, um evento para, a gente já está na 4ª edição, vamos trazer aqui várias pessoas, né, o Alberto Serrentino, vamos falar também sobre reforma tributária, né, com a Rita Mundinho, Davi Andrade, vamos falar sobre a década que está se iniciando aí com o René de Paula, vamos falar sobre como vender mais com o Rodrigo Noll, depois fazer também um painel com alguns varejistas de sucesso aqui, além também vai ter marketing digital, vai ter em paralelo alguns workshops sobre, como é o caso da Sanji aqui, marketing digital, gestão de clientes, então vai ter muita coisa. Bom, muito obrigado, eu vou abrir para perguntas. Esse webinar, o Luiz, obrigado Luiz, ele mandou aqui, estava acompanhando conosco, o webinar do dia 27 sobre excelência em negociação para compradores, o link está aí, quem já quiser fazer a inscrição para ficar já com a vaga não é garantida porque a gente tem um limite de 100 pessoas, né? Mas já deixar na agenda ali para vocês participarem. E eu abro para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Eu estou à disposição. O que vocês acharam? Eu vi que o pessoal gostou, agradeço. Assistir novamente, esperava um pouco mais de conteúdo. Aqui, a gente tem 40 minutos, senão vai virar um treinamento, uma aula. Bom, acho que é isso. Ó, tá vindo muito boa, obrigado. Tá vendo o pessoal tá digitando. O pessoal está perguntando do link, a gente vai disponibilizar. Então, a gente vai fazer, vamos disponibilizar no Infovarejo, acho que é legal. A gente vai abordar muito desses temas também lá no Congresso, tá, pessoal? Inclusive, o Alberto Serrentino, que é um dos palestrantes confirmados, é referência no assunto e, assim, né, dá aula aí.
muito, sem dúvida, muito melhor que eu, então vale a pena participar. Então é isso, Gabriel, qual a sua sugestão? Então, olha só, tem uma pergunta da Débora. Gabriel, qual a sua sugestão sobre o estoque do site ser diferente do estoque da loja física? Ô, Débora, pelo que eu entendi da pergunta, é você realmente, você não seguir, você não utilizar o estoque da loja física, seria isso? No seu site, você tem um estoque separado para, vamos dizer, um estoque separado só para o site. Essa que é a pergunta? Se for, o que acontece? Tudo bem, assim, resolve o problema de não misturar os estoques, porque a gente sabe que na loja física, né, no salão, é muito mais a probabilidade de se você ter perdas e ter uma quebra no estoque é muito maior. Mas o problema é logístico, né? Então depende do seu negócio. Se você consegue fazer isso de uma maneira simples, ok, ótimo. Então, por exemplo, às vezes você tem um mix de produtos reduzido, ou no caso do supermercado, você tem um depósito que você consegue utilizar só o estoque do depósito. Ótimo. Agora, se não, ou qual que seria a forma de fazer? Você ter um estoque de segurança. Então, vamos supor, esse produto está disponível no site, agora, quando ele chegar no estoque virtual de 5 unidades, ele já deixa de estar disponível. Perfeito? E aí a gente tem, ele no site vai estar indisponível, apesar de ser possível que ele esteja disponível na loja. Então, por quê? Para evitar que você sabe que 5 pode ser que algum cliente já tenha pego, pode ser que tenha tido uma quebra e você ainda não auferiu. Eu até vi aqui que se você mandou, não ter produtos diferentes no site pode gerar conflito. Então, gente, Débora, quando a gente vai para o conceito de omnicanalidade, a expectativa do cliente é que o mix seja igual, né? Porque ele entende a sua loja da mesma maneira. Mas a gente sabe que a gente também tem que ser prático e para a gente entregar um bom serviço, às vezes você tem que tomar algumas decisões difíceis e limitar esse mix para conseguir ter uma boa operação e, com o tempo, melhorar a sua operação para que você possa ter um mix inteiro. O importante é começar e realmente ter vamos dizer, um cuidado grande com o estoque. Estoque, gente, assim, realmente não tem um passe de mágica, são processos, né? Tem que ter inventário, tem que fazer inventário regularmente. A gente tem algumas técnicas para isso, de fazer inventário rotativo, né? Mas não tem jeito, assim, isso é físico, né? Bom, tem uma perguntinha da Michele. Você nos falou muito sobre lojas nos Estados Unidos, que já praticam alguns dos processos apresentados. Você tem exemplos de alguma loja no Brasil? Então, Michele, de cada exemplo a gente pode pegar. Eu comentei aqui, né, de Belo Horizonte, a Drogaria Araújo, que é uma drogaria bem tradicional aqui, a maior rede de drogaria daqui, são mais, se eu não me engano, de 200 lojas. Eles já estão, nesse ano, eles aplicaram o BOPS, né, que é você compra online e busca na loja. Então, eles têm uns escaninhos em algumas lojas que você coloca lá o número do seu pedido, tal, consegue tirar, e aí ele vai abrir o escaninho e você vai pegar o seu pedido. Além disso, quando a gente fala também sobre, por exemplo, atendimento, a gente tem vários cases super legais, reserva um exemplo, quem já foi na loja. Então, assim, tem muita coisa assim. E quando a gente fala dos Estados Unidos, é importante falar isso, porque assim, a gente está falando da vanguarda dos Estados Unidos. O varejo lá ainda também não está nesse cenário. A gente traz exemplos de pessoas, né, de empresas que venceram, ok? Então, assim, a gente tem que ter esse filtro. Então, uma pergunta do Rafael, Rafael, sobre marketing de multinível, eu acredito que o marketing multinível está ligado ao novo varejo. Cara, assim, realmente eu não tenho conhecimento do marketing multinível e eu não consigo pensar como que ele estaria vinculado. O novo varejo é um varejo omnichannel, é um varejo, né, de experiência e de propósito. Então, não sei como que isso estaria relacionado. Bacana. Pessoal, eu estou só esperando a Débora acabar de escrever, né?
Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que é isso. Bacana. Espero que vocês tenham gostado. Você acha importante que a loja física trabalhe com o mesmo padrão de descontos, brindes e promoções para o virtual? Ou julga que pode ser tratado diferente por questão da loja virtual ter menos custo? Débora, essa é uma discussão, assim, eu conversei inclusive sobre isso com um colega que tem uma empresa de software eles têm um foco muito grande na operacionalização da transformação digital, né? A Neros. Estão com a Neros O2 aí, que coloca a sua empresa nos marketplaces de maneira automática. E assim, olha só, em 2015, quando eu estava na NRF, se discutia muito de precificação dinâmica e precificação por canal. Eu vejo que hoje, dada a omnicanalidade, cada vez mais, assim, vamos dizer, a padronização de política de preço é algo que os clientes preferem, tá? Mas o que a gente tem hoje muito é uma precificação dinâmica, ou seja, mudar os preços de uma forma dinâmica, inteligente, e obviamente direcionado por inteligência artificial, porque ninguém vai ficar olhando ali, mas para otimizar o resultado, mas os preços serem relativamente iguais, tá? Mas, de novo, vai depender muito do seu perfil de clientes, como eles entendem isso. Por isso que talvez ali um dos principais conceitos é a centralidade do consumidor, você olhar para o seu cliente, o que faz sentido para ele, como que ele se sente, se ele entende que na loja virtual realmente tem um custo menor, então o preço é menor, ou não, porque isso muitas vezes também pode ser uma falácia, a gente achar que a operação virtual é tão barata assim, porque a gente tem a questão logística. Então, assim, eu acho que é um tema, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão. Mas eu iria na linha de ter algo mais padronizado, tá? E assim, entender tudo como... Porque senão você começa, principalmente questão de calçados, vestuário, você começa a canibalizar um canal. Então, se eu vou numa loja física, dá um exemplo que aconteceu comigo recentemente, fui comprar um sapato. Na loja física era um preço e no site era outro. Eu tenho a tendência de canibalizar a loja física e ficar mais no virtual. E é interessante que eu vá na loja virtual, porque eu vi um tanto de modelo, podia ter comprado outros. E naquele caso, isso é interessante. Eu olhei o calçado, eu queria até, pô, eu compraria, mas está mais barato no virtual, e assim, a questão, até o vendedor me atendeu bem, eu até fiquei com um pouco de peso na consciência, mas eu saí da loja, não comprei, e depois que eu fui comprar no site, eu tinha mais calma para comprar. No site eu não posso comprar a qualquer hora. E eu acabei não comprando o sapato, eu comprei em outro lugar. Eu comprei na Zara, que eu achei um que eu gostei mais, estava um preço melhor. Então, assim, acabo perdendo a venda. Se fosse o mesmo preço na loja física, talvez eu, por impulso, teria comprado. Então, assim, é complexo. Eu manteria o mesmo preço e é uma questão de estratégia da empresa, qual o tipo de canal que vocês querem, que a empresa quer fomentar, que a empresa quer investir. Talvez aí faça sentido. Bom, acho que, né, já estamos chegando a 3 horas aqui. Se quiserem me mandar pergunta, gabriel@infovarejo.com.br, vai ser um prazer. Nós somos aí entusiastas de tecnologia para o varejo, então gosto de saber dos problemas reais, a gente conversa muito, então vai ser um prazer estar com vocês aí. Tá? Muito obrigado pela presença, chegamos a ter mais de quase 70 pessoas na sala, isso foi muito bacana, espero ter contribuído aí de alguma forma. Beleza? Grande abraço, pessoal. Vejo vocês no Congresso e dia 27 de março, nosso webinar sobre negociação com o pessoal da Aquila, da consultoria Aquila. Vai ser fenomenal. Espero vocês lá.